Olhe para suas mãos, olhe para o seu celular. Elas estão por toda parte, na sua pele, no seu cabelo, na sua boca. Elas dominam o mundo, estão aí comendo, respirando por nós. Eu estou falando das bactérias, mas não se assuste, nós temos bactérias ruins no mundo, mas nós temos muitas bactérias amigas. Aliás, o nosso corpo é habitado por mais de 10 trilhões de bactérias. E hoje nós vamos falar sobre probióticos, a importância de se tomar probióticos, para que serve, se a gente está com falta desses probióticos, o que aparece de doença no nosso corpo e como resolver esse problema. Se você tem depressão, ansiedade, diabetes, problemas de pele, coceira, vermelhidão pela pele, tá sofrendo aí de candidíase e de repetição, tem problemas respiratórios, asma, bronquite, olha quantas doenças relacionadas à disbiose intestinal, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou a doutora Bruna Scalco, se você ainda não me conhece, eu sou médica integrativa, também tenho formação em cardiologia e MBA em gestão de saúde e amo vir falar sobre saúde natural para vocês aqui nos vídeos do YouTube. Então já se inscreve aqui no meu canal, deixa também o seu comentário aqui embaixo para saber o que vocês querem ver por aqui e compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que você tem alguém aí na sua família com esses problemas que eu vou descrever aqui nesse vídeo, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que conversar é que nem toda bactéria para o nosso corpo é ruim. Nós temos sim as bactérias aí, né, que causam infecções graves, pneumonia, infecção urinária, problemas até de infecções generalizadas, né, quando a pessoa tem uma imunidade muito ruim e acaba tendo uma infecção hospitalar, por exemplo, isso sim é muito grave. Mas nós temos bactérias que vivem no nosso corpo de maneira simbiótica, né, como se fosse um mutualismo, onde a gente se beneficia da presença dessas bactérias e as bactérias também se beneficiam estando morando no nosso corpo, né? Isso acontece praticamente ali numa relação como o rinoceronte e o passarinho. Lembra do passarinho que vai lá, come o parasitinha em cima do rinoceronte, tira o parasita, né? Então ele está se beneficiando por comer o parasita, e o rinoceronte, por sua vez, também se beneficia porque ele está ali limpando, né? O passarinho está ali limpando os parasitas que moram ali na parte de cima, no dorso do rinoceronte. Então, no nosso corpo acontece mais ou menos a mesma coisa. Dei só um exemplo aqui para vocês entenderem que as bactérias, elas vivem com a gente num tratamento de simbiose mesmo, né? A gente vai se beneficiando da presença delas, da proteção delas, porque elas, quando elas estão equilibradas, elas trazem benefícios para o nosso corpo, e eu vou falar sobre isso aqui no decorrer do vídeo, e ao mesmo tempo elas se beneficiam com a gente. Mas Bruna, que diferença os probióticos fazem na minha vida? Você já deve ter ouvido aí falar sobre probióticos nas redes sociais, você já deve ter visto nas embalagens dos supermercados, né? Ali alguns iogurtes, né, com selo de probióticos, kombucha com probióticos, você já deve ter visto muitos produtos aí com esses elementos. Primeiro, para você entender para que servem os probióticos, você tem que entender como que funciona principalmente o seu intestino. Nós temos ali vários metros de intestino, né, que é um tubo bem grande que faz o quê? Absorção dos alimentos, faz a extração da energia dos alimentos, dos nutrientes, das vitaminas, e também joga embora tudo que tem de toxina, tudo que é dejeto, né? E é assim que a gente produz, por exemplo, as fezes. Então você comeu um alimento, ele vai sendo digerido ali no trato gastrointestinal, vai passando pelas velocidades do intestino e vai sendo absorvido. E ali, né, dentro do teu intestino, você tem uma barreira de proteção, que é como se fosse um muro de proteção, né? E esse muro que não deixa você absorver tudo quanto é coisa. Então imagina que você comeu aí agrotóxicos, toxinas, metais tóxicos, né? Isso precisa ir embora nas fezes para você não absorver e não te causar doença. Se você tem um intestino super saudável, com esse muro feito ali de probióticos, de bactérias boas, elas protegem você de você não absorver esse monte de toxina. Agora, se você tem esse muro, essa defesa ali, esse monte de soldadinhos quebrada, né, você acaba absorvendo muita toxina, isso acaba indo para a corrente sanguínea, o que não deveria acontecer. O intestino, para dar um exemplo aqui, é como se fosse uma floresta, tem de tudo ali, né? Tem árvore, precisa de água, precisa de sereno caindo, precisa da terra fértil, então tem muita coisa ali dentro do intestino para funcionar certinho. Então as bactérias fazem parte desse sistema ali que parece uma floresta. Então é super importante que você esteja com os seus probióticos adequados. Existem diversos estudos hoje, né? Existem profissionais
específicos para estudar, inclusive, as microbiotas das pessoas, né? Já descobriram, por exemplo, que pessoas com obesidade têm uma microbiota diferente daquelas pessoas que são magras. Então já vem saindo estudos mostrando que se a gente fizer um transplante, por exemplo, de microbiota intestinal, então se a gente der, por exemplo, para pessoas obesas as bactérias que estão faltando, a gente ajuda essa pessoa no processo de emagrecimento. E existem diversas doenças sendo encontradas hoje relacionadas à disbiose intestinal. Isso acontece, gente, porque em algum momento da sua vida você acaba desequilibrando essa floresta ali, né? Você mexe nesse ecossistema ali dentro e você acaba tendo muito mais bactérias de um tipo, poucas bactérias de outro, então você faz um desequilíbrio nessa tua flora intestinal, que é o chamado de disbiose intestinal, né? Você já deve ter ouvido falar nesse termo. E daí você faz com que esse intestino não fique saudável, propiciando diversas doenças. Algumas doenças relacionadas, por exemplo, depressão, ansiedade, colesterol elevado, diabetes, doenças autoimunes, doenças reumatológicas. Olha quanta doença relacionada à disbiose intestinal. Por isso é tão importante a gente conhecer o nosso intestino e repor as bactérias boas que estão faltando aí por algum motivo. Tá bom, doutora Bruna, já sei que eu tenho que cuidar da minha microbiota, você já me convenceu disso, tem várias doenças relacionadas, mas como que eu faço isso? Então eu vou te dar algumas dicas essenciais. A primeira coisa é que você deve adubar o seu intestino. Como eu lembro que eu falei que o intestino parece uma floresta, pois é, uma floresta sem adubo, sem terra fértil não vai funcionar. Então você tem que dar uma alimentação saudável para esse seu intestino, ricas em fibras, ricas em alimentos pré-bióticos, né? Verduras, saladas, vegetais que ajudem essas bactérias a se alimentarem e a crescerem. Se você der açúcar, macarrão, carboidratos simples em geral, gorduras ruins, tudo isso vai fazer com que suas bactérias boas morram, vai desequilibrar essa tua flora intestinal. Então a primeira coisa está na sua alimentação. Segunda coisa é água. É muito importante que você tome água e, se possível, você tome aí a água energizada. Se você não sabe ainda o que é água energizada, entra aqui no meu canal, deixa aqui, produção, para eles o link do vídeo da água energizada, que isso é básico, gente. Não tem como progredir daqui para frente se você não cuidar dessas coisas básicas para o seu intestino. Terceira coisa que você pode fazer é comer alimentos probióticos, como por exemplo, chucrute, que é aquele repolho fermentado, pepino azedo, né, pepino em conserva. Você pode tomar também o kefir ou a coalhada, né, que é tipo um iogurte que é muito rico em probióticos. Você pode tomar kombucha, que é um chá fermentado, o tofu. Todos esses alimentos, gente, fermentados, eles contêm probióticos ali. Durante a fermentação, eles fazem essas bactérias boas. Então, o ideal é comer pelo menos aí umas 3 a 4 vezes por semana algum alimento com fonte de probióticos. E para quem não tem acesso a isso ou não gosta, né, desses alimentos, é ideal fazer a suplementação de probióticos, né? Existem diversas cepas, a maioria das cepas está relacionada com alguma doença, né? Então, falando, por exemplo, com o seu médico, ele vai identificar qual é a cepa de acordo com a sua doença. E tem algumas cepas que a maioria das pessoas, pelos estudos, vem mostrando a falta, né, para essas pessoas. Então, eu tomo, por exemplo, o Disbiotrate, que é um sachêzinho de probiótico, né? Vou abrir aqui para vocês verem, que é um probiótico que vem assim, ó, em forma de sachê, e daí eu diluo na água e tomo todos os dias. Aqui tem 5 cepas de bactérias boas, né? E que a maioria das pessoas tem falta, principalmente aquelas que têm doença autoimune, que tem constipação, né? Intestino muito preso. Então, esse aqui é um probiótico, digamos assim, geral, né? Mas se você tem doenças específicas, o ideal é verificar o que está faltando para você de acordo com a sua doença e repor aquilo que está faltando. Então, ok, agora a gente já sabe como repor essas bactérias boas, mas é super importante também a gente entender como que a gente não destrói a nossa microbiota natural, né? Porque não adianta a gente repor, fazer suplementação adequada, gastar dinheiro com bons probióticos se você vai e destrói tudo de novo. Então, coisas que destroem o nosso microbioma intestinal. Primeira delas, má alimentação. Alimentos muito ricos em açúcares, né, muito doces, excesso de carboidratos, né? Se você é aquela pessoa que todo dia come uma fonte de carboidrato simples,
sanduíches, é macarrão, é arroz, é açúcares, é pães. Tudo isso vai ajudar a destruir a sua microbiota, vai desequilibrar a microbiota natural. Segunda coisa importante, sono reparador. Se você é uma pessoa que não dorme bem, você está prejudicando a sua microbiota natural, porque as bactérias, elas também obedecem o ciclo circadiano natural. Olha que interessante, até as bactérias, olha como Deus é perfeito, né? Tudo se encaixa, inclusive as bactérias obedecem o ciclo circadiano, elas se renovam também aí durante a noite. Terceira coisa, não tomar antibióticos em excesso. Se você é aquela pessoa aí que deu uma dorzinha na barriga, deu uma dor que você achou que é uma infecção urinária, deu uma dorzinha de garganta, você já está tomando antibiótico até por conta própria, você está prejudicando a sua microbiota intestinal. Por quê? O antibiótico, ele não sabe qual bactéria ele vai matar, né? Ele sai matando o que vê pela frente. E assim como ele mata a bactéria ruim, ele acaba matando a bactéria boa também. Até por isso que a maioria das pessoas que tomam antibiótico ficam ali com diarreia logo após o uso do antibiótico. Então, se você é uma pessoa que toma muito antibiótico, com certeza você está precisando repor os probióticos, né, as bactérias boas para o seu intestino. E quem precisa tomar então probióticos, como tomar, que horas tomar? Então, pessoas que se beneficiam, né? Eu já falei alguns tópicos aqui, mas recapitulando. Pessoas que têm problemas respiratórios, asma, bronquite, problemas de repetição de alergias, né? Essas pessoas têm alteração da microbiota do nariz, da microbiota do trato respiratório e com certeza precisam aí da reposição de alguns probióticos. Segunda doença, diabetes e obesidade, que geralmente está até associada, né? A pessoa que é obesa geralmente já tem diabetes associada tipo 2. A microbiota intestinal ela tem toda a relação com a diabetes e obesidade. Então, essas patologias também precisam de reposição de probióticos. Situações de intestino que está desregulado. Tanto a diarreia, pessoas que têm diarreia de repetição, quanto também pessoas que estão com constipação crônica, né? Se você vai no banheiro aí só de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, sinal que o teu intestino não está funcionando bem e você precisa regular esse teu intestino. Tomar probióticos é um dos elementos para esse protocolo, né? Não é o que vai resolver tudo, porque existem outras coisas, como eu falei, né? O intestino é uma florestinha que precisa de adubar, precisa de água, precisa de várias coisas, mas os probióticos é um deles. Eu tenho muitos pacientes que tinham constipação crônica, intestino preso, e ao começar a repor os probióticos, melhora a qualidade de vida, melhora demais. Outra situação, depressão e ansiedade. A produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, né, que dá o nosso bem-estar, está na maior parte ali no intestino. E se a gente tem um microbioma todo alterado, a gente não produz isso bem e daí fica irritado, fica mais ansioso, fica depressivo. Então, pessoas com essas patologias, os estudos vêm mostrando que existe muito benefício na reposição dos probióticos. Outras situações são doenças do próprio intestino, como colites, problemas de doenças ulcerativas, né? Mas lógico que essas doenças específicas precisam de um acompanhamento muito de perto do seu médico, tá bom? E as doenças autoimunes, que é um dos motivos que eu tomo, por exemplo, né? Para quem tem psoríase, lúpus, doenças reumatológicas, tem relação com o intestino, né? Principalmente o hipotireoidismo. Se você tem aí hipotireoidismo, tem Hashimoto, você tem alteração na tua microbiota intestinal e precisa sim cuidar do teu microbioma, tá bem? Coisas importantes para se verificar no teu probiótico quando você for comprar. Data de validade, primeira coisa. Segunda coisa, se ele precisa ou não de geladeira. Esse, por exemplo, aqui ele vem em forma de sachêzinho e ele tem cepas e a forma como ele é feito é específico para não precisar de geladeira, mas tem alguns probióticos que precisam ser colocados na geladeira. Então, se você às vezes compra e esquece de colocar, né, as bactérias já morreram tudo e já não vai fazer diferença, tá bom? Então, verifique isso na embalagem, se precisa ou não de geladeira. Outra coisa é olhar a quantidade de bilhões de bactérias que tem ali. Pelo menos, gente, tem que ter 5 bilhões, tá? Não adianta cepas com menos quantidade de bactérias, porque não vai fazer tanto efeito, principalmente se você é adulto, tá bem? E se for, por exemplo, em cápsulas, é interessante você tomar a cápsula gastroresistente, porque ao passar pelo estômago, você pode destruir boa parte dessas bactérias por conta da acidez do estômago, né? Então,
Esse aqui, por exemplo, ele é preparado para isso, ele é formulado para isso. Mas se você for fazer alguma cápsula, interessante fazer cápsulas gastro-resistentes, tá bom? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês já entendam tudo agora sobre probióticos, saibam escolher os probióticos para vocês e coloquem isso diariamente aí na vida para que vocês evitem doenças e também tratem os problemas aí que foram relacionados nesse vídeo. Mandem esse vídeo, compartilhem aí nos seus grupos de WhatsApp e deixe seu like aqui para que esse vídeo chegue ao máximo possível de pessoas. Seja um anjo na saúde, na vida de outra pessoa também. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.